Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilhas, sobre caminhos. É sempre um prazer receber as pessoas aqui, exatamente porque cada vez que uma pessoa vem aqui, a gente aprende coisas novas, a gente conhece outros caminhos, outras trilhas e valida que não existe caminho certo, não existe o caminho que a gente trilha. E eu vou receber aqui o Marcelo Jabbour mesmo. Isso. Né? Porque eu sempre pergunto, Marcelo, porque o meu sobrenome é Cachito. Sim. E as pessoas me chamam de tudo menos de Cachito. Né? Então, às vezes, tem uma pronúncia um pouco diferente. Então, sempre o sobrenome tem dessas coisas. E eu queria, Marcelo, nós vamos falar sobre diversos temas aqui, sobre desenvolvimento de pessoas, liderança e várias coisas, mas eu queria que você começasse contando a sua história. Quem é o Marcelo? Você já me falou que você é de Ribeirão. Sim. Mas qual foi a trilha? O que você estudou? Como foi o seu primeiro trabalho? Como é que você chegou até aqui? Fabiano, primeiro, muito obrigado pelo convite. E aqui parece praxe o agradecimento, mas tem convites que a gente fica mais contente, mais feliz, né? E eu percebo a seriedade como você conduz as suas coisas e é muito bom estar num lugar como esse, viu? E a minha história, especialmente a gente batendo um papo antes aqui de começar, falando sobre carreira e mudança de carreira, a minha história tem um bom tanto de mudança de carreira. Eu, com 17 anos, escolhi o curso que eu queria fazer, escolhi com muito interesse, sabe? Com um nível de identificação máximo. Eu nunca pensei em outro curso que não fosse aquele que era o curso de Educação Física. Então eu tenho graduação em Educação Física. Com 16 para 17 anos eu já tinha definido e era tudo o que eu queria. E foi tudo o que eu queria. Eu terminei o curso, fui fazer um aperfeiçoamento na Rússia, em treinamento para atletas, em treinamento desportivo, treinamento de força. Fiz uma pós-graduação também, logo que eu acabei, também em treinamento desportivo, porque o meu interesse era fazer um trabalho como preparador físico de atletas, independente da modalidade, né? Claro que no primeiro momento no Brasil você quer ser preparador físico de futebol, né? Mas eu gostava de todas as modalidades na preparação física. Então esse era o grande objetivo. Eu voltei da Rússia 23 anos de idade e fui convidado para ser professor universitário na universidade que eu tinha me formado, na Universidade de Ribeirão Preto, na UNAERP, para ser professor na disciplina de treinamento. Então, assim, eu digo sempre que algum louco acreditou que um jovem de 23 anos poderia ser professor universitário, né? E eu já tinha encerrado ali a minha pós-graduação e o aperfeiçoamento em Moscou. E aí eu assumi a disciplina, a média de idade da turma era a sua, quase. Era a minha ou até superior, para ser sincero, porque eu peguei uma primeira turma muito experiente. Mas foi maravilhoso, assim, né? Porque eu já peguei uma primeira turma, um choque importante ali, um nível de qualidade muito estudiosa, aquela turma especificamente, e foi muito bom, assim, um nível de identificação altíssimo. Eu tinha para mim que aquele trabalho eu faria de graça, e eu faria de graça por muito tempo. E fiquei, e fui dando aula, né, ali no primeiro ano, segundo ano. Do primeiro para o segundo ano, eu me lembro até onde eu estava no trânsito, assim, em Ribeirão Preto, eu recebi um telefonema do coordenador do curso, isso era 1997. Não entrega a idade. Então, você vê só, em 97 eu já estava com 24 para 25 anos. E eu recebi o telefonema, eu parei o carro, né? Já tinha telefone celular na época, né? Em 97. E aí eu parei o carro, era o Peterson, o professor Peterson Antunes de Campos, que era o coordenador. Ele falou assim: Marcelo, o professor de marketing à época, não me lembro o nome dele agora, ele vai assumir a coordenação de um outro curso de graduação, então ele vai sair da universidade. Você tem interesse em assumir a disciplina de marketing? Isso eu tinha 24 para 25 anos. E para você ter uma ideia, eu lembro de onde eu estava no trânsito, porque aquela foi uma mudança para a vida toda, né? Sim. É aquele momento da virada, né? Exato. E a minha resposta para ele foi imediata. Claro, quero muito. Ele viu alguma coisa em mim naquele momento, porque a gente convivia também há pouco tempo. Ele não era meu amigo quando me convidou para ser professor na universidade. A gente tinha conversado. Currículo. Alguma coisa dentro dele entendeu que eu poderia seguir essa carreira e prestar um bom serviço. E aí ele me chamou para a disciplina de marketing, ele viu alguma coisa que eu não tinha visto ainda e eu assumi. Sim.
e assumi ali, teve um direcionamento, um redirecionamento para a carreira, porque apesar de eu seguir por mais alguns anos, pelo menos 6 ou 7 anos, lecionando treinamento para atletas, não só lá, eu lecionei treinamento para atletas de alto nível no Brasil todo, tanto para a FMU São Paulo, para a Gama Filho também, e ela tinha curso no Brasil todo, então pelo menos até meus 32, 33 anos, eu lecionava disciplinas voltadas a treinamento para atleta. Você ainda estava lecionando assim, você já tinha algumas disciplinas fora da educação física, mas o seu foco ainda era educação física. Mas não deixou, esse é o ponto. Até os 32, mais ou menos 32, eu ainda lecionava essas disciplinas voltadas para treinamento, mas o foco ali por 26, 27 já passou a ser gestão. Né? Então, dentro e fora da universidade, porque aí eu era convidado para ou dar consultoria ou fazer palestras, muito mais na área de marketing. Naquele momento, o marketing aplicado à área de fitness, ao esporte. Que estava explodindo naquele momento. Exatamente. E o desenvolvimento continua forte, né, nessa área. E é uma das áreas que, em termos de marketing, mais cresce, né? Sim. E nesses últimos anos, explodiu, né? Explodiu. Mas aí o que aconteceu é que o tempo vai passando, né, e você sabe bem disso, e parece que a vida vai nos convidando a coisas outras, né, diferentes. E eu fui me envolvendo com outras formações, aí eu entrei no doutorado estudando no curso de psicologia da USP, né, estudando comportamento, né, comportamento do ser humano, personalidade, padrões de comportamento e performance profissional, competências profissionais. E paralelo a isso eu comecei o MBA em gestão empresarial pela FGV. E a coisa, assim, aí seguiu cada vez mais forte, né? Para a área de gestão, especialmente gestão de pessoas e liderança. O que aconteceu na sequência foi que isso era 2006, 2007 eu já lecionava gestão e marketing também pelo Brasil, em cursos especialmente da Universidade Gama Filho. E em 2007 eu fui convidado para ser professor na FGV. Eu era aluno do curso de MBA da FGV e fui convidado. Não é que eu fui convidado porque me encontraram um grande talento, eu fui me propor, né? Sim. Eu fui conversar com o coordenador do curso. Às vezes as pessoas falam, eu falo isso muito, né? As pessoas falam assim, mas você deu sorte. Não dei sorte não, eu fui atrás. Bati na porta mesmo, Fabiano. Porque assim, eu tinha 34 anos nesse momento, 34 anos, com a formação, a graduação em Educação Física, batendo na porta de um coordenador do curso da FGV para pedir uma oportunidade. Quer dizer, você tem que ser um pouco cara de pau, né? Porque você fala o que ele... E engraçado que quando eu fui fazer, esse é um detalhe aqui, quando eu fui conversar com o professor Carlos Alberto Santos Silva, mais conhecido como CAS, que é a abreviação do nome dele, eu fui conversar com ele e aí ele não fazia ideia, ele achou que era um aluno querendo discutir algum assunto ali acadêmico. E ele me atendeu, na verdade ele mora em São Paulo, roda o Brasil todo, mas estava em Ribeirão naquela semana, ele me atendeu. E aí, quando eu falei do meu interesse, ele começou a rir. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Aí ele tentava voltar para a conversa e voltava a rir. Aí eu falei, pior coisa que eu fui fazer na minha vida, porque ele tá achando eu um indivíduo super audacioso, assim, acima da conta. Mas na verdade ele estava feliz, ele fez uma relação da minha carreira com uma outra pessoa que ele conhecia e abriu as portas para mim. Claro que demorou um tempo para ter a primeira aula, mas ali começou a minha carreira muito forte dentro da Fundação Getúlio Vargas, que por 18 anos eu segui lecionando na FGV, né, lecionando no Brasil todo, especialmente as disciplinas de liderança. Legal. Evidente que eu saí da Universidade de Ribeirão Preto há muitos anos, há mais ou menos 19, 20 anos que eu saí de lá e rompi praticamente com todas as atividades ligadas à educação física e nos últimos 20, 22 anos essencialmente atendendo essa área de liderança, gestão de pessoas. Que tem muito a ver com o esporte também, né? O esporte tem, né? Principalmente na questão da preparação psicológica, de tudo, tem muito a ver com isso. Demais, porque você olha para a atividade de técnicos desportivos, né? Seja de preparador físico, mesmo da área da saúde, eles têm um exercício de liderança contínuo, né? Sim. E você fazer a gestão de equipes esportivas, porque tem um detalhe na equipe esportiva, né? Enquanto alguns jogam, outros não jogam. Uns jogam mais, outros jogam... Todo mundo querendo jogar, né? E aí um trabalho em equipe, né? Exato.
Exato. E aí o indivíduo fica no banco. Aí ele fala, como é que está sendo a minha carreira? Então você administrar esse conflito todo não é simples. E a psicologia entra forte aí também. Demais, demais. E aí o indivíduo, e esse é um ponto importante dentro do exercício da liderança, o indivíduo que tem essa função dentro das empresas, das organizações sociais, dentro do mundo esportivo, que não se preocupa em entender sobre comportamento humano, ele fica para trás, né? Naturalmente fica para trás. Então a capacidade dele de conduzir time vai ficando cada vez mais limitada por conta dessa condição. Então, assim, e aí, assim, naturalmente, nesses últimos 22 anos, a atividade acadêmica na FGV e muita atividade dentro das empresas, né? Especialmente com palestras, com mentorias, com treinamentos de formação de líderes. Que é uma grande dificuldade nas empresas, né? Eu acho que as empresas, elas sofrem um problema muito sério com as lideranças. Primeiro, por um erro da própria empresa. Ela promove as pessoas pelos motivos errados. A pessoa é um bom técnico e ela coloca ela no papel de liderança sem prepará-lo para ser líder. E a pessoa muitas vezes não tem as competências, que são outras, completamente diferentes. O bom técnico, ele tem um tipo de competência e o bom líder tem outras competências, não são excludentes, mas são diferentes. E muitas vezes as empresas não preparam essa pessoa para isso e ele vai para aquele papel de líder achando que é ser chefe, quer cobrar resultado. Muitos anos que eu atuo com consultoria e todas as vezes que a gente promove alguém na empresa, você sempre ouve aquela frase assim, eu queria que todas as pessoas fossem iguais a mim, porque aí eu seria... Não, você teria uma equipe horrorosa, né? Porque todos iguais não vai somar. Perfeito. Deixa eu pegar alguns ganchos, que você falou muitas coisas aqui muito interessantes. A primeira delas... essa sua carreira, essa sua trilha, né, lá dos 22, 23, depois da mudança ali nos 30, ela reflete muito aquilo que eu vejo aqui constantemente, sempre pesquisei sobre carreiras. Você tem um ponto diferente, que grande parte das pessoas não sabem a escolha que estão fazendo aos 17, 18 anos de idade. Eu falo que você não está preparado. Meu filho está lá com 17, eu falo assim, não está preparado para fazer uma escolha. Mas também ela não é uma escolha para o resto da vida. Sim, perfeito. Então, você parte de um ponto ali que sim, você tinha uma certeza daquilo e isso é ótimo. Segundo ponto da sua história que você falou, que eu queria que você trouxesse também, é o seguinte. Uma coisa importante que eu percebo, que aconteceu comigo, e acho que todas as pessoas que passaram por essa experiência, isso enriquece muito, é você sair da sua cultura, é você ir para uma cultura completamente diferente da sua. Isso nos dá uma visão do todo, né, do relacionamento, que é completamente diferente daquela pessoa. Não estou desmerecendo a pessoa que viveu a vida inteira numa cidade só, mas ela sempre vai ter uma visão da cultura, né, e do mundo a partir do seu umbigo ali. Quando você sai para uma outra cultura, você fala, gente, é outro mundo. Então a sua história com Moscou é interessante, queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque ela é muito rica. Alguns dias atrás, eu entrevistei uma professora que ela chama Kelly Cristina, e ela estuda um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, olha que coisa louca, que se chama estudo das biografias. E ela, isso tem a ver um pouco com filologia, tá? E ela estuda assim, né, que no que ela comentou, ela falou assim, existem alguns momentos da vida de todas as pessoas que são momentos de virada. Sim. Então esse momento dos 20 anos, onde você deixa de ser criança e passa, né, tem uma vida adulta, tem um momento entre os 30 e os 35, que você contou, que eu passei por um momento muito parecido, foi quando eu comecei a lecionar, que é aquele momento que você fala assim, tá, é legal, mas é isso que eu quero. Sim. Né? E depois tem um outro momento, depois dos 45 ali, que é aquele outro momento que você fala, tá, legal, consegui, e agora? E de certa forma reflete muito, né, toda essa história que você contou. Então, antes de irmos para a liderança, que é o nosso tema central, queria que você falasse um pouco dessa sua experiência lá fora, falasse um pouco dessas mudanças, de como isso te impactou, né, também na sua vida pessoal, né, porque não dá para separar a carreira de vida pessoal, né, é tudo uma coisa só. Né? Sim. É muito interessante tudo que você trouxe, Fabiano, porque não são reflexões que a gente normalmente faz, né? Então, quando você me pede para fazer essa reflexão do impacto, me vem a primeira coisa que me veio à cabeça, à medida que você estava fechando a sua pergunta, era a questão da confiança, né? Então, quanto mais aberto e mais entendimento a gente tem de outros contextos que não o nosso, vai dando um pouco mais de confiança.
Do mesmo jeito que eu entendo, compreendo a falta de confiança de pessoas que ficam muito fechadas no mundo único, né? Exclusivo. E até talvez a falta de confiança é que faz com que ela se feche naquele mundo. Falar, aqui eu conheço, né? Aqui eu domino, aqui eu sei se eu fizer isso acontece aquilo. E essa eu penso que foi uma das consequências mais interessantes, mais ricas. Sim. Você fica um pouco mais abusado, sabe? Abusado. Você tem que se virar, né? Exatamente. Não tem ninguém para te ajudar. Exato. E você vê pessoas num contexto cultural completamente diferente do seu, né? Você vê pessoas com condições de dificuldade superiores às suas e por muitas vezes inferiores às suas. E você vai entendendo que o mundo é diverso mesmo, né? E que apresenta oportunidades. Como é que apresenta oportunidades? Se as pessoas vivem vidas tão diferentes, as oportunidades estão aí. Não estou dizendo que as oportunidades são iguais para todo mundo, tá? Não acredito nisso. Acredito que tem pessoas que têm que ralar muito mais do que outras para conseguir as coisas que querem. Mas as oportunidades existem. Então você fica um pouco mais abusado, né? Você entende que existem caminhos, às vezes mais difíceis, às vezes menos. Então essas experiências, seja experiência internacional vivida, seja experiência dentro do Brasil, porque você sabe bem disso, quando a gente... Que foi aconteceu comigo, né? De sair de Belo Horizonte com 18, 19 anos de idade, vir para São Paulo e falar, que mundo é esse, né? É outro mundo. E São Paulo dá muito isso. E do mesmo jeito que quem sai de outro lugar e vai para BH, ou vai para Porto Alegre, ou vai para Maceió, e pensando só no Brasil, e se você tem a oportunidade de dar um pulinho aqui ou acolá dentro da América Latina, da América do Sul especialmente, você consegue visualizar muitas coisas, você fala, puxa vida, aí você amplia repertório, né? E ampliando o repertório, pegar um gancho que você falou, porque é perfeito. Meu filho está com 17 agora, de 2014 até 2020, nós moramos em 4 cidades diferentes. E meu filho estava ali com 7, 8, 9 anos. Sim. Então ele morou em Caxias do Sul, ele morou em Campinas, em Caxias do Sul, em Belém do Pará, no Guarujá e depois veio para cá. E isso para ele foi uma experiência que hoje é perceptível quando ele conversa com os amigos de 17 anos de idade dele. Porque ele viveu uma cultura do Sul que é uma cultura completamente diferente. Depois ele viveu principalmente em Caxias do Sul. Principalmente em Caxias, que é uma cidade italiana e extremamente fechada. Aí ele viveu uma experiência de Belém, que é outro mundo, é outra cultura, completamente diferente. E é exatamente o que você falou. Litoral. No Guarujá. E aí, assim, muda a visão da pessoa sobre a vida. Eu percebo isso nele num garoto de 17 anos de idade. É um barato. Então eu vejo aí a riqueza, e talvez aqui a gente falando, porque a gente muitas vezes não tem oportunidade para falar, né? Da maneira que a gente está falando aqui e as pessoas assistindo. Para as pessoas se abrirem um tanto mais, né, Fabiano? Fica aqui uma sugestão, porque não tem perda, né? Não é necessariamente abandonar aquilo que está fazendo, abandonar uma zona que entende que é segura para si, segura para a família, mas dar os passos um pouco além disso vai trazer benefícios, vai trazer ganho intelectual, né? Vai trazer ganho do ponto de vista emocional, né? Muitas vezes espiritual, né? Você lida com contextos diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes. Exato, você se desenvolve também nesses âmbitos todos. Então fica aqui uma sugestão, né? O que para a liderança é fundamental, né? Um dos fatores da liderança é entender que cada pessoa é diferente, tem crenças diferentes, valores diferentes, nasceu em uma cidade diferente, em culturas diferentes, e você tem que respeitar essas diferenças e fazer com que as pessoas trabalhem em equipe, né? Exatamente. E aí que está o ganho, né? Você falou aí num primeiro momento sobre a liderança, que falou, eu queria ter uma equipe exatamente como eu, né? E na verdade ele empobrece o time. Porque, assim, isso desde a década lá para trás é assim, você precisa de pessoas diferentes para agregar. Agora imagine nos últimos 20, 30 anos, com a tecnologia dando acesso à informação, assim, absurdamente. A gente nem está falando de IA. Não. Né? Já há muito tempo que o acesso à informação ficou muito mais democratizado. Sim. Aí eu quero um time igual a mim, sendo que as pessoas estão tendo acesso a milhões de informação
que podem agregar, né, ao meu repertório. Então, cada vez mais o líder precisa ter essa capacidade. Né? Você falou esse negócio da tecnologia, porque é importante também falar isso, né? A gente hoje fala assim, IA tá mudando tudo. Você me disse o seguinte, em 97 você tinha um celular, né? Sim. Em 97 eu trabalhava de vendedor na Brahma. Tá. E a gente saía para fazer rota e não tinha celular. A gente tinha bip. Sim, né? isso. Porque celular ainda era um negócio caro. É. E todas as mudanças tecnológicas que aconteceram nos últimos 20 anos mudaram completamente a forma como a gente interage, como a gente trabalha, as redes sociais, a forma, você falou, né, do business, do fitness, como ele se transformou com o negócio das redes sociais. Então, a IA, sim, é uma mudança muito acelerada, muito forte, muito... A gente tem que lembrar que há 2 anos, né? Eu falo isso com meus alunos de 8º semestre. Quando vocês entraram na faculdade, não tinha IA ainda, né? Em 4 anos mudou o mundo. Exato. Mas essas mudanças comportamentais, sociais e até psicológicas, do ponto de vista de como nós nos relacionamos com a sociedade, são muito intensas nos últimos 20 anos, né? Quem tem 20, 21 anos... não viveu outro mundo que só mudança, né? Exatamente, exatamente. Eu lembro 1994, ficou muito marcado para mim, porque foi quando eu tive o acesso à internet de escada, aquele primeiro acesso Sim. à internet. Então, uma referência para mim, Fabiano, não sei se funciona para você, mas uma referência para mim era 1994 para 95, então eu já tinha 22 para 23 anos, e aquela coisa de você digitar num buscador, que era Sim. Alta Vista, não Alta existia Vista, o Google Alta ainda. Vista. E daí, tinha um KD também. No KD, exatamente. Então, dali para cá, é evidente que o ritmo, assim, é absurdo, né, de evolução, de melhoria. Dali para cá, a gente percebe uma democratização, uma condição, dali para cá, aumentada essa democratização, mas num primeiro momento não, até porque era caro, Sim. né? Não era tão acessível. Não era tão acessível. Mas só que as pessoas com um volume de informação, volume em bom sentido, qualidade. Claro que a qualidade é questionável em períodos de fake news e todo mundo posta e diz o que quer e tal. Mas, de qualquer forma, em qualidade e em quantidade. Sim. E aí traz também, assim, pensando do ponto de vista da liderança, o respeito às pessoas mais jovens. Sim. Porque muitas vezes tem o preconceito aos mais velhos, né? A gente normalmente fala de etarismo Sim. com preconceito às pessoas mais velhas, mas tem o etarismo com preconceito às pessoas mais jovens, que entram no mercado de trabalho, e os mais velhos, cabeça branca, como eu, né, que Sim. sem cabelo, e o que tem é branco, ficam preconceituados, não, menino, menina, não tem condições. Essa moçada tem uma quantidade de informação, uma capacidade de buscar informação, não que eles tenham experiência prática, ok, Não, isso mas a gente nem concorda, deve ter. exato, natural que não tenha, só que eles têm acesso a um volume, uma qualidade de informação, caso queiram, que a gente não tinha Sim. nessa idade, então não dá para julgar o jovem de hoje, do ponto de vista do preparo ou despreparo, simplesmente por conta da idade, né? Porque hoje o acesso à informação está à mão. Né? Você colocou um ponto, não é o nosso ponto, por isso que eu gosto de conversa, Sim. de bate-papo. Porque o bate-papo, ele começa com um objetivo e ele vai para o outro lado. Que é uma das coisas que hoje eu mais estudo, questiono e tento entender. A questão do etarismo, ela é muito presente, Sim. inegavelmente. Né? Assim, para mim tem um erro conceitual no mercado de trabalho, que é o seguinte: se eu começo a trabalhar aos 18 anos de idade e vou trabalhar até os 65, aos 40 eu não cheguei nem na metade. Mas o profissional de 40 anos é enxergado como velho no mercado. Se ele fica desempregado, ele é visto como velho. Esse livro aqui, ó, do Desemprego e Recolocação, como é que eu lancei esse livro? Em 2017 estava uma grande crise econômica no Brasil, não sei se você se lembra. Muito desemprego, bateu recorde de desemprego. E eu postava muito no LinkedIn falando, olha, poxa, vou dar aqui algumas dicas, alguns materiais que eu tenho, conteúdo sobre isso, e isso foi crescendo, eu fui tendo bastante seguidor lá, e depois de tudo a gente juntou todas aquelas dicas e trouxemos aqui. E aqui eu falo exatamente com este público dos 40 mais. Sim. Porque eu vivi esse momento lá de 2017, já são 10 anos já, vendo vários amigos meus ficando desempregados e se perdendo, porque para nós, da nossa idade, da geração X que nós somos, o emprego era a nossa identidade. Exato. Nós éramos o Marcelo da empresa X. Perfeito. Né? Isso. O Fabiano da empresa Y. Então eu vi as pessoas perdendo a identidade.
Então eu vim pesquisando muito essa coisa, e hoje eu percebo exatamente isso que você falou. Você conversa nas empresas, no RH, e eu trouxe muita gente de RH aqui, eles falam, mas o jovem de hoje não quer trabalhar, ele não quer. Eu falo, não, claro, cada geração, ela nasceu num contexto diferente. Nós nascemos num contexto de desemprego, de crise econômica. Você falou aí de 94, era o auge da crise econômica brasileira. No qual, arrumar um emprego e ser fiel a ele era tudo que a gente queria na vida. E eu via isso dos nossos pais. Exato. Eles nasceram num contexto de crescimento econômico, de oportunidades, de empregos diferentes, de carreiras, por exemplo, no fitness, né, de carreiras extremamente inovadoras. Então, a relação deles com o trabalho é completamente diferente da nossa. Nós não podemos julgar a partir do nosso ponto de vista. Só que o etarismo, tanto a crítica, tanto o preconceito, né, que é o etarismo, com o mais idoso e com o mais jovem, e está muito forte, está nos dividindo, como aliás a nossa sociedade tem se dividido em extremos em várias coisas, né? Perfeito, perfeito. É isso, e essa falta de respeito, né, ao diferente, em todas as frentes, né? A idade é uma delas, e como você está falando dessa divisão, né, dentro da sociedade, ela só nos empobrece, né? E pensando individualmente, vamos pensar assim, de um ponto de vista egoísta. Se eu quero crescer, se eu quero me desenvolver, se eu quero ser melhor, se eu quero ter um repertório superior para poder prestar serviços mais atrativos, é preciso ter respeito às diferenças. Né? É assim que a gente ganha, é assim que a gente recebe. Então, e uma coisa que você falou muito importante, as pessoas estão acostumadas a fazer a medida do outro, a avaliação do outro em função da própria medida. Sim. Então, é isso que você falou, é perfeito na minha visão também, viu, Fabiano? A gente foi criado dentro de um contexto. E dentro de uma família, né, que tinha, na verdade, o contexto próprio dela. Sim, né? sim, perfeito. Né, que se desenvolveu ali na década de 60, 70, 80, e a gente, menino ali, foi criado sob aquela condição e cresceu por conta daquilo e vivendo a condição social, né, dentro do país que a gente vivia, das cidades, e de um contexto econômico, como você trouxe, e hoje um contexto completamente diferente, a gente quer avaliar as pessoas. Eu quero seguir envelhecendo sem esse tipo de julgamento que você relatou, que muita gente faz. E eu recebo, imagine, em cursos de pós-graduação, nos MBAs, e dentro dos treinamentos também, Marcelo, mas a juventude não quer nada. O tempo todo a gente... Aí teve um treinamento numa empresa grande, do agro, o ano passado especificamente, e eu estava fazendo treinamento, tinha 37 entre gerentes e diretores dentro de uma sala. E aí, muitos gerentes de venda, a maioria deles, 80% gerentes comerciais e tal, rodando o país. Aí um deles falou assim, mas a molecada não quer mais nada, nós selecionamos aí 30 estagiários, trainees, e desses 30, talvez uns 5 ou 6 vão dar alguma coisa no mercado. Os outros, você percebe que não querem nada, que não vão vingar, e esse indivíduo falando de uns 40 e poucos anos. Aí eu trouxe um indivíduo lá que tinha mais ou menos uns 50 e poucos, muito bem sucedido na área do agro, um indivíduo até representante comercial, sabe, super bem remunerado, respeitado, conhece gente no Brasil todo e tal. Aí eu falei, fulano, pedi, você se formou onde? Acho que é Lavras, se eu não me engano, Lavras. Falou, Lavras, quantas pessoas se formaram na sua turma naquele ano? Marcelo, a turma era grande, porque tinha manhã, tinha noite, tinha isso, tinha aquilo, umas 200 pessoas. Tá bom. Quantos, na sua visão, são efetivamente bem-sucedidos daquela turma? Puxa vida, que pergunta, hein? Marcelo, uns 5 ou 6. 5 ou 6 de 200. Não de 30. E a gente está falando do indivíduo de 50 e poucos anos, lá de trás, se a gente comparar com essas... Sim. E hoje eles estão julgando que o jovem não quer nada. Então, quer dizer, sempre foi assim, nesse processo de seleção... A nossa geração era criticada pela geração dos nossos pais. Exatamente. A gente não queria nada. Exatamente. Então, assim, falta um pouco de um senso crítico próprio pra gente. Sim, até numa conversa com a Daniela, minha esposa, hoje de manhã, a gente comentando e tal, a gente tem a tendência de apontar o dedo, sempre de apontar o dedo. Mas se nós olharmos para nós mesmos, numa mesa, almoçando, jantando com a família,
Vem uma pessoa, a gente faz um comentário crítico. Vem outra pessoa na cabeça, a gente fala, fulano, e fala com um sorriso no rosto, fala com ar de superioridade, né? Que o indivíduo tem tal defeito, tem isso, tem aquilo, ridicularizando por vezes. Se a gente para essa conversa nessa hora, olha para dentro e vê as nossas próprias mazelas, o quanto nós somos ridículos muitas vezes no dia a dia, tanto em pensamento quanto em ações, a gente não perderia tempo apontando o dedo para os outros, né? Não, mas aí tem uma coisa, e não estou culpando nada, porque acho que nós como sociedade a gente vai evoluindo a partir daquilo que a gente vai vivendo e às vezes a sociedade nos corrompe, né? E às vezes... as redes sociais, os algoritmos, eles criaram uma situação na qual eu só convivo com pessoas que pensam igual a mim, né, nas minhas bolhas de opinião. Se você pensa diferente de mim em algum contexto, eu paro de te seguir ou você para de me seguir. O algoritmo só me entrega aquilo que reforça o meu valor. Então, se eu gosto do time A, ele vai dizer que meu time é o melhor. Se eu gosto do político B, ele vai dizer que meu político é o único e honesto na vida. Se eu gosto da religião tal, só a minha que presta. E o algoritmo fica me entregando isso o tempo todo. E pior, né? Eu acho que a pior coisa das redes sociais é o tal da câmara de eco. Porque tudo que eu falo, por mais absurdo que possa parecer, alguém fala, parabéns, é isso mesmo, concordo. E isso nos dá né? A gente se sente poderoso, né? Pô, as pessoas estão concordando comigo. Pode ser um louco lá, não sei de onde, mas ele está concordando comigo. E isso tem levado muito a essa divisão na sociedade que a gente está enxergando em todos os aspectos. Para mim, a gente fala muito da política, mas para mim tem uma coisa que me preocupa mais nessa divisão social que nós temos, é o seguinte: nós sempre fomos um país de sincretismo religioso, né? A lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim é uma festa do candomblé que acontece na Igreja Católica e sempre foi aceita, sempre normal. E hoje a gente não aceita a religião do outro mais. Hoje eu critico a religião do outro, eu falo que o outro está vivendo em pecado nisso e aquilo outro, e não aceito, né? E isso mostra uma sociedade se dividindo ao meio, né? E isso já é perceptível nas empresas. Eu queria... Porque senão a gente vai ficar falando de outras coisas. Vamos trazer para a empresa. A gente percebe que nas empresas, e eu já ouvi isso em uma empresa, de que as equipes começam a se dividir porque esse cara gosta do político, eu não gosto, então eu não quero falar com ele. Esse cara gosta da religião, ele é da religião X, eu sou da Y, eu não quero trabalhar com ele. E isso vai trazendo, porque a empresa é um reflexo da sociedade. Exato, né, exato. Você que roda muito o Brasil e vê isso, você percebe isso também nas equipes? Certamente, né? Porque assim como qualquer meio social, a gente vê uma representação do macro, né? Nesses nichos, né? Seja dentro da empresa, uma empresa de diferentes segmentos. Alguns segmentos têm essa subdivisão e o preconceito mais caracterizado do que outros, naturalmente, né? Mas a gente percebe isso de uma forma generalizada, seja com relação à idade, como nós falamos do preconceito com relação à idade, com relação à questão religiosa. Então eu julgo o outro pior ou inferior simplesmente pelo fato dele ter uma religião, uma crença, né? Seguir uma doutrina diferente da minha, ou eu julgo por ele não ter religião nenhuma, né? Como é que pode um indivíduo viver sem religião? O julgamento pesado. Do mesmo jeito que a pessoa que entende que a religião não faz sentido para ela, também julgar de uma maneira a inferiorizar a pessoa que é religiosa. Então essa falta de respeito é muito comum, do ponto de vista político da mesma forma. Se a gente falar também, uma questão evidente que a legislação contempla, mas a questão de ordem racial, né? Gênero, de gênero, de etnia. Então, assim, o preconceito, ele é padrão. Ele é o padrão. Sim. É importante a gente entender isso. Como sociedade, né? Nós nascemos com um preconceito. Eu precisava olhar para aquele indivíduo que vinha lá nas cavernas e saber, esse cara é meu amigo ou meu inimigo? Então eu tenho já parto do pressuposto de que eu tenho que julgar o outro. Exato. E o princípio também da individualização. Né? Porque eu penso que tem uma coisa que potencializa isso demais, que nós, de forma geral, somos muito pouco educados para viver coletivamente. Nós temos, assim, leis que nos obrigam a pensar de forma coletiva, punições que me levam a falar, opa, peraí, se eu fizer isso aqui no trânsito eu prejudico o outro, deixa eu me segurar.
Mas do ponto de vista da educação propriamente dita, né? Você falou de olhar o todo, de entender o contexto, que eu sou parte desse contexto. Se esse contexto vai bem para mim, para minha família, para as pessoas que eu gosto. Essa educação ela é muito pouco desenvolvida. Então eu acabo atacando de uma forma ou outra, eu acabo atacando o diferente. Porque eu não respeito a questão da coletividade, eu respeito o meu, que seja então do meu grupo. Sim. Quer estar bem comigo, que seja do meu grupo, da minha religião. Tem que pensar igualzinho. Exatamente. E as pessoas são preconceituosas com relação a grupos que são distintas, e esses grupos muitas vezes também se subdividindo, até porque são normalmente atacados, especialmente esses grupos que são minoria, eles também criam uma certa rivalidade, sim, né? Sim. E uma falta se fecham em si. Exato, se fecham em si, uma falta de compreensão, até com a carência, seja intelectual, seja até moral, das pessoas que são mais preconceituosas. Então é preciso, assim, um nível de compreensão. A gente gosta muito de ser compreendido, né, Fabiano? Mas é preciso compreender um tanto mais. Sim. Compaixão consigo, isso compaixão é com em sociedade, né? Eu concordo. Isso é uma discussão filosófica lá de Rousseau, que vai dizer se a sociedade corrompe o homem ou se o homem corrompe a sociedade, mas viver em sociedade é aceitar as diferenças. É por isso que é importante uma experiência como a sua, que foi para Moscou, que é uma cultura completamente diferente, com valores completamente diferentes. Né? Como você disse aqui, no Brasil, você sair de uma cultura e outra, para ir para outra cultura completamente diferente, porque te dá essa visão de que existe o outro, existe o diferente, e não está errado. Não. Deixa eu puxar de novo o assunto aqui, senão a gente viaja. Você falou uma coisa que eu vejo muito presente nos líderes, e eu passei por isso, e de certa forma, não que você falou isso, mas na sua fala eu percebi isso um pouco também. Da mesma forma que você, né, na maior cara de pau, bateu na porta lá do coordenador da FGV e falou, posso dar aula? E ele riu, né? E você falou, caramba, o que eu fiz aqui? Eu também passei por uma experiência muito parecida, porque eu tomei a decisão de atuar como professor mais tarde, um pouco que você. Sim. Na verdade, eu fiz toda uma carreira executiva primeiro, depois, naquela mudança ali dos 30 e poucos, eu falei, nossa, não é isso que eu quero na minha vida, redirecionei. E no processo de me transformar em professor, eu fui fazer mestrado e fui fazer um MBA na FIA. Tá, né? Perfeito. FGV e FIA estão sempre ali se batendo um pouco, somos de times diferentes, nós dois. Sim. Fui fazer um MBA na FIA. E alguns anos depois, eu já tinha terminado o mestrado, já tinha terminado esse MBA, eu bati na porta da FIA. Sim. Falei, quer dar aula aqui. E aconteceu, também me deram a chance, eu fui dar aula lá, dou aula desde 2009. Legal. E eu não sei se aconteceu isso com você, mas aconteceu comigo, e eu vejo isso muito nos líderes, e agora que você estudou psicologia também, você pode dizer o seguinte, a síndrome do impostor. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula da FIA para dar aula num MBA, que era um MBA de varejo da FIA, eu olhei para os alunos e tinha um dono de uma empresa aqui, tinha um diretor de um banco ali, tinha não sei o quê. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Sim. E eu vejo isso nos líderes, quando eles não se sentem preparados, eu falo assim, mas será que eu deveria estar aqui? Sim. Né? De certa forma, você deve ter sentido isso quando você entrou na primeira vez na sala de aula da GV e falou, caramba, eu estou aqui mesmo. Né? Então, um sentimento comum. É um sentimento comum, né? E queria que você falasse um pouco disso do ponto de vista da liderança também. Então, o que acontece, assim, eu acredito que a gente tem que... Não é assim, essa história de frase pronta. Não, você tem que confiar mais em você. Tá? Não é bem esse o ponto que eu normalmente sugiro para as pessoas. As pessoas entenderem que elas estão sempre em um processo de preparação. É que a gente muitas vezes vai assumir uma função, seja de liderança, né, seja qualquer outra, como um professor, e entende que tem que estar pleno, que eu quero dizer. A gente completo, totalmente preparado, sem nenhuma carência. E nós nunca estaremos totalmente preparados para nada. Até no mundo que muda tão frequentemente e rapidamente, se eu quiser começar uma atividade quando eu estiver plenamente preparado, talvez eu nunca comece. Então eu leciono esse tempo todo e adoro lecionar, muitos treinamentos dentro da empresa, trabalho de mentoria com pessoas com muita experiência de mercado e condição intelectual bem desenvolvida, e o ponto é, eu me proponho a ajudar as pessoas, e eu sigo me preparando todo o tempo para ajudar as pessoas. Isso significa que eu tenho todas as respostas? Evidente que não. Então que as pessoas não deixem de começar alguma coisa que elas entendem
que é importante para a vida delas, que elas querem fazer por conta de entender que elas não estão totalmente preparadas, porque nunca estarão, nunca estaremos. O que a gente está é num processo, até embora dessa vida aqui, é um processo de evolução no que quer que seja. Como pai, por exemplo, que você é pai e eu sou pai. O João, meu filho, tem 21 anos. A gente tá pronto como pai? É um processo. Você é um pai melhor hoje do que foi quando o seu filho tinha 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então, tudo é um processo. Então, essa síndrome do impostor, evidente que é um problema quase patológico, se não patológico efetivamente, como qualquer patologia precisa ser tratada. Né? E a gente tirar as ilusões da mente. Qual a ilusão que eu proponho que a gente tire? Você não precisa de preparação plena porque ela não existe. Qualquer que seja o profissional. Você pode pegar aquele palestrante, aquele profissional, filósofo que você admira profundamente, se aproxima dele, conversa, que você vai ver que preparação plena para tudo que ele trata, ele não tem. Então, nós também não temos que ter. O que nós não... E aí é um ponto. O que a gente não pode perder é o interesse e o envolvimento contínuo em seguir melhorando. O aprendizado ao longo da vida. Exatamente, Né? é isso. Agora, o ser pleno no que quer que seja é uma ilusão. Sim, não, e perfeito o que você está falando, porque assim, hoje existe até uma doença já diagnosticada, né, que é o tal do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder alguma coisa, né, tanta informação que a gente... E eu vejo isso muito nos adolescentes, né? Sim. Eu estou tendo uma experiência esse ano de dar uma aula para o colégio que meu filho estuda, lá no CPP, sim, e lidando com adolescentes, eles são ansiosíssimos com essa história da informação, né, porque é tanta coisa... E você estava falando... Nós também, né? Nós também. Pior, não são só eles, não. Nós estamos pior, né? Porque a gente fala, meu Deus, será que vai dar tempo? E você estava falando, eu me lembrei de uma coisa que eu assisti uma entrevista uma vez com o Kotler e ele falou uma coisa que, de certa forma, virou um grande moto meu. Eu sigo isso até hoje, que eu ouvi do Kotler falando. E nós, professores, temos esse grande privilégio de passar por isso. O cara entrevistou o Kotler, não lembro quem que era, e o Kotler já mais velho, né, já bem mais velho, mas sempre ativo, escrevendo um tanto de coisa diferente. E o Kotler ele falou, cara, mas tudo que eu falo você entende. Eu falei de vinho, você entende, falei disso, você entende. Ele falou, a cada 2 anos eu pego um tema, e isso é já com não sei quantos anos, eu pego um tema a cada 1, 2 anos e estudo profundamente esse tema. Não tem nada a ver com o meu negócio, porque é um cara de marketing, ele tem que entender o comportamento do consumidor, como as pessoas pensam e tudo mais. O cargo de professor nos dá essa oportunidade, porque a gente é louco, pega uma disciplina que não tem nada a ver com a gente, concorda? E a gente é levado a aprender, e na sala de aula a gente aprende com os alunos. E o EAD, para mim, foi um grande privilégio nesse sentido. Eu dou aula em EAD há muito tempo, mas sou um aluno de EAD constante. Sim. Eu faço os cursos mais loucos da face da Terra como aluno. Das coisas que não tem nada a ver comigo, mas que eu falo, eu preciso aprender isso para entender. E é um pouco isso. E o Kotler, no final, ele fala isso que você falou. Ele falou assim, mas eu não estou pronto, né? Eu preciso aprender coisas novas, porque o mundo vai mudando à nossa volta. Sem dúvida. Né? E às vezes a mesma informação, Fabiano, só esse comentário, às vezes uma mesma informação, você ouviu ela hoje, aí você ouve amanhã, aí demora 6 meses e você recebe aquela informação de novo, seja a entrevista que você assistiu do Kotler, se você assiste de novo, ela vai ter um outro impacto. Então imagine que se a mesma informação gera conhecimento novo pra gente ao longo do tempo, imagine informações diferentes. Quer dizer, como entender que a gente vai estar plenamente pronto? Não tem jeito. Você falou uma coisa que eu vivi essa semana, Marcelo. Não sei se você vai se lembrar. Tinha um vídeo que ficou muito famoso lá por 2000 e pouquinho, 2010, 2008, 2005. Toda formatura, a gente ia para as formaturas das escolas, toda formatura tinha que é o tal do filtro solar. Não sei se você lembra disso. Sim, Pedro Bial falava. Nossa, eu ouvi aquilo, eu cansei de ouvir aquilo, porque toda a formatura dos alunos tinha o tal do filtro solar. E essa semana, eu estava comentando sobre alguma coisa numa aula que eu estava dando e falei sobre isso, e ninguém conhece, né? Molecada não conhece. Verdade, falei, vou passar esse vídeo para vocês. E você sabe que assim, é um vídeo meio autoajuda, meio motivacional, mas ele tem umas frases legais ali no meio. E aí eu assisti e falei, cara, bateu completamente diferente do que há 15 anos atrás, né? Ele te dá
você enxerga ele de uma forma Perfeito. Eu vou ouvir, inclusive, de novo. Não é faz muitos anos que eu não ouço essa... Eu ouvi essa semana. É ótimo. Bom, vamos trazer agora para essa sua atuação com formação de líderes, não só nas escolas, né? Porque Sim. atuando como professor de MBA, de pós-graduação, você também está preparando líderes, mas também nas empresas, com Sim. mentoria. O que você percebe assim que é a grande dificuldade? Qual é o ponto que você, como um formador de líderes, mais precisa abordar com essas lideranças para que elas estejam preparadas? Sim. Bom, um ponto de base, não é esse que eu vou me aprofundar, tá? Aqui na sua resposta, porque você perguntou o ponto mais crucial ali, mas um ponto de base que vem antes é a gestão das próprias emoções. Então esse é um ponto de base, porque todo mundo recebe pressão no ambiente de trabalho, mas as lideranças acabam recebendo muito mais pressão. Então quando os resultados são bons, normalmente atribuem à liderança, mas quando os resultados são ruins, também a tendência é atribuir à liderança. Então dorme e acorda com um nível de cobrança e de pressão bastante importante. Então é pressão pelos resultados, é pressão de quem está em cima pelos resultados, é pressão dos pares, inclusive, porque você tem que entregar coisas para as outras áreas, receber das outras áreas, dar andamento nas suas coisas, pensando nos pares, e muita pressão da equipe, da sua equipe, eu falo dos que seus liderados. O líder é uma mola, Exato. ele é ao mesmo tempo uma mola e um filtro. Ele não pode passar todas as pressões de cima para baixo, porque senão você perde a equipe, você não pode passar todas de baixo para cima. Exatamente. E você tem que filtrar o que se fala. O que se fala aqui não pode chegar aqui, o que pode, né, chega filtrado. Agora, imagine a condição emocional, o quanto ela é demandada numa situação, num contexto desse. Então, esse é um ponto muito importante. Agora, o que eu normalmente digo é o seguinte, Fabiano, as lideranças todas das empresas, elas dão muito valor, ou por vezes, muito mais valor nas questões que vêm dos seus superiores do que nas questões que vêm da sua equipe. E eu bato nisso há muitos anos, que se a gente não entende as pessoas do nosso time, os nossos liderados, como as pessoas mais importantes, nós dificilmente seremos uma liderança eficiente e eficaz. Então, assim, eu desmarco, né, qualquer reunião com as pessoas do meu time se meu diretor me chama, se o CEO me chama, né, se a minha liderança me chama. Então, tudo passa a ser menos importante. Pode ser um assunto bobo. O indivíduo lá está desorganizado, meu diretor, meu CEO, me chamou para uma reunião de urgência para um assunto relativamente insignificante ou não urgente, e eu deixo uma reunião com uma pessoa importante do meu time, meu liderado ou minha liderada, para atender. Então, é muito importante que as lideranças tenham noção da importância das pessoas do seu time, que se aquelas pessoas forem bem cuidadas, eu quero dizer cuidada no sentido mais amplo, estimuladas, que elas tenham um trabalho facilitado, né, à medida do que me cabe de facilitar. A ideia da liderança servidora, como é que eu posso trabalhar, eu líder, de forma a tornar o trabalho do meu time mais eficiente, né, mais harmonioso, ele tem que fazer a atividade dele, não tem que estar preocupando em resolver coisas que... Exato, mas facilitar o trabalho dessas pessoas. E aí o que eu percebo, respondendo a sua questão, de um ponto de vista prático, falta esse acompanhamento, que em inglês tem o termo follow-up, que eu chamo de acompanhamento / alinhamento. As pessoas, as lideranças normalmente vão recorrer a reuniões com o seu time, ou individualmente com uma pessoa ou outra, quando dá algum problema ou algum problema sério. E o que falta, de forma geral, é uma comunicação mais frequente, sabe? Eu receber do meu time com antecedência, de maneira preventiva, o que ele está percebendo, o que ele está sentindo, o que está indo bem, o que não está. Feedback, receber feedback do meu time com regularidade, não porque o RH mandou, não porque eu vou ter lá na avaliação de desempenho um critério, se eu fiz ou não fiz essas reuniões de alinhamento, não, porque eu sei que isso é importante, porque quando existe esse alinhamento frequente entre liderança e liderados, a gente previne, nós cuidamos da prevenção aos problemas e não dos problemas propriamente ditos. Vai ter incêndio aqui ou ali? Vai ter, mas esse trabalho preventivo, tanto com o time todo, quanto individualmente, né, com cada pessoa que compõe a equipe, isso traz um benefício danado de grande. E esse é o ponto principal. Falta comunicação e comunicação preventiva. Você estava falando, e para mim, assim, comunicação é o grande problema das empresas como um todo, não só da liderança,
a empresa não se comunica bem, uma área não comunica com a outra, não comunica direito com o cliente, não comunica direito com os fornecedores. Cada setor fala uma língua diferente, né? A gente tem termos que só aquele setor entende e parece que eles fortalecem isso para dar a sensação de pertencimento. E a comunicação, eu dou há muitos anos o curso de oratória, só que meu curso de oratória ele chama oratória escutatória. Show. Porque escutatória é um termo que o Rubem Alves criou, né, numa crônica dele, que ele fala, nós estamos perdendo a nossa capacidade de escutar. Não é só a escutativa, né, porque a escutativa parece que ela é uma técnica, e não é ter uma técnica. Eu tenho comentado, Marcelo, que o podcast, eu criei ele para fazer network, para falar de carreira, mas o grande ganho que eu tive nesse 1 ano e meio de podcast, 1 ano e 3 meses de podcast, foi aprender a escutar. Porque eu paro 2 vezes por semana na frente de uma pessoa igual você e fico 1 hora escutando. Sim. O que é raríssimo. Para um professor que fala o tempo todo, não né? Parar para escutar. E é muito difícil. E isso que você falou, se você tirar isso do contexto profissional e levar para a relação com a sua esposa, com o seu marido, com a pessoa com quem você está, com a relação com seus filhos, eu vejo às vezes os pais falando assim, ai, mas meu filho não conversa comigo, não sei. Mas você escuta quando ele fala, né? Você, aqueles pequenos momentos que você está, quando você vai levar ele para a escola, quando você vai buscar, você tem um hábito de todo mundo almoçar sem o celular, você tem um hábito de fazer uma viagem de vez em quando, todo mundo fora a gente fala, a pessoa não se comunica comigo, mas eu não dou espaço para ela se comunicar também. Exato. E o líder sofre muito isso. Exato. E essa comunicação eficiente, ela depende do tema que está sendo tratado e de como ele está sendo tratado. Então, essa questão dos filhos, e também se aplica à liderança e suas equipes, o que eu trato e como eu trato. Então, se eu quero que o meu filho converse comigo, eu tenho que pensar em assuntos, em temas que interessem para ele, né? E não para mim. Sempre que eu faço uma abordagem, aquela pergunta assim, e aí, filho, como é que foi na escola? Aí ele responde, tudo bem. Aí eu falo, e morreu poxa vida, mas poxa, fala. Então faz uma pergunta que seja mais... que tenha melhor qualidade, porque essa pergunta foi pobre, né? Então, trazer assuntos que interessem ao indivíduo, fazer abordagens que interessem para o outro. Então, se eu quero trazer, por exemplo, o meu time comigo, eu tenho que fazer abordagens de tal forma que ele sinta ganho, que eu cuide de coisas que também interessam a ele, porque normalmente a vida é uma vida de cobrança, né, Fabiano? Então, a gente cobra a esposa nos cobra, a gente cobra filho, cobra às vezes vizinho, né? Às vezes pai, mãe, a gente cobra as pessoas da empresa. E normalmente a liderança se vê no papel sempre de cobrar. Já que eu assumi essa cadeira aqui de líder, agora é minha hora, né? Sim, as pessoas têm que me atender. E na verdade é um exercício invertido, né? Eu sou técnico de futebol. Eu dependo essencialmente do trabalho das pessoas que estão no campo, porque eu não estou no campo. Quem vai construir o resultado efetivamente é quem está lá chutando a bola ou defendendo a bola para ela não entrar. E como é que eu cuido dessas pessoas? Aí cuidar do que interessa a elas. Né? Isso que você falou no novo líder é o grande problema do novo líder, quando ele acaba de assumir uma liderança, entender o que é delegar. Porque a tendência dele no início é, não, eu faço, deixa aqui que eu faço, porque ele não sente a confiança. Não adianta, né? Ele nunca será melhor do que 10, né? Ele tem que ter os outros e delegar corretamente, e que também é uma grande dificuldade. E isso que você falou, né, do líder servidor, que às vezes vira um termo, né? Assim, mas é um pouco do que a gente faz em outros contextos da nossa vida social, né? Eu vejo muito as pessoas que fazem trabalho voluntário, por exemplo. Quando você vai para o trabalho voluntário, não é que você é melhor ou pior do que uma outra pessoa, é que a lógica do trabalho voluntário é você fazer pelo outro. Sim. E não por você. Exato. Né? Exato. Então, é uma lógica diferente da empresa, porque você não está ali para o seu ganho pessoal, você está ali para ajudar os animais, para ajudar o planeta, para ajudar uma pessoa, para ajudar a sociedade, né? De certa forma. Então, algo importante também para nós como profissionais, porque inverte essa lógica, né, de só pensar naquilo que é bom para mim, porque o líder tem muito esse problema, assim, eu estou pensando no meu, né? Isso. Eu estou pensando no meu. Eu preciso das pessoas, mas eu estou pensando no meu. Tem um que você muito provavelmente conhece, o Jim Collins,
né? Escritor de muitos livros, talvez o consultor mais reconhecido, né, nos últimos 20 anos, depois do Peter Drucker, na área de administração de empresa e de liderança, inclusive. Ele fala dos 5 níveis de liderança, ele constrói uma pirâmide e ele fala dos 5 níveis. E ele fala do topo dessa pirâmide. É engraçado isso, né? Porque o indivíduo que talvez seja o mais respeitado, o mais requisitado no mundo ao longo desses últimos 20 anos, ele no topo da pirâmide do exercício da liderança, ele coloca o exercício da humildade. Olha que interessante. O exercício da humildade, e ele fala que para ele ser exercitado efetivamente, aí esse level 5, esse nível 5 que ele fala de liderança, depende muito do indivíduo entender, trazer o time para a causa. E para a causa do todo, não para a causa dele. Então tem muito líder, ele diz que essa é a diferença ali naquele topo da pirâmide. O líder, ele puxa para a causa dele. E aí ele tem que entender que ele deve puxar para a causa do todo. Né? Para a causa da empresa, da organização, da instituição ou da sociedade, se a gente pensar nos políticos. Então essa busca para a própria causa, para os próprios interesses, e a gente vê isso muito. Eu até fiz um comentário em tom de crítica, e aí pensando no LinkedIn, que a gente percebe CEOs de empresa não falando sobre o trabalho de uma forma mais ampla ou focada na organização que ele defende, mas falando sempre em nome próprio, sempre na promoção própria, na construção dele. Sim. Então, assim, o ponto é, Marcelo, você acha que a pessoa, esse CEO que no LinkedIn fica se promovendo o tempo todo, ele está errado? Ele não está cuidando da carreira dele? Sabe lá se amanhã ele não está em outra empresa, se ele vai ser demitido? Eu entendo tudo isso. Mas como é que as pessoas que estão na empresa que ele trabalha enxergam isso? Sim. Porque ele, quando assume essa função de CEO, de presidente de uma empresa, ele assume a liderança sobre dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas. E como essas pessoas estão olhando para aquela ação de autopromoção que ele faz todo o tempo nas redes sociais. Entendendo que a qualquer momento ele vai largar tudo aquilo que aquilo para ele tem importância. E ele está cuidando de quem? De nós outros? Ele está cuidando da empresa ou ele está cuidando dele mesmo? Então, assim, não é que, não é um julgamento moral que eu estou fazendo, do indivíduo está cuidando dele, não é julgamento moral, a questão é, quando você assume uma função de liderança, você assumiu algo maior, é como a gente discute assim, teve filho, amigo, mudou a vida. Sim. Você tem um negócio maior, ou não tivesse o filho, né? Escolhesse, tomasse suas precauções, ou o que quer que seja, né? Mas tem o filho, mudou a vida. Mudou a sua vida. Você assumiu uma função de liderança, mudou a vida. Tem que entender que você assumiu uma causa. E uma coisa que você falou que também eu sinto, às vezes, nos líderes, que é o que você falou de ouvir, de escutar, de estar presente, de entender o que cada um precisa, é que muitas vezes você acha que todos são iguais. A gente tem uma tendência a achar assim, se eu tenho uma equipe de vendedores, todos são iguais. Se tem uma equipe de... todos são iguais. Não. Cada pessoa ali está num ciclo de vida diferente. Veio de uma realidade diferente, enxerga aquela função que ele está exercitando ali de um ponto de vista diferente. Então, para alguns pode ser o auge da carreira dele, é o que ele sempre sonhou e ele não quer mudar daquilo. Para outros é só uma pequena etapa, é o primeiro passo. Às vezes aquela pessoa, eu sempre falo isso, as pessoas falam assim, esses jovens não querem nada. Cara, se eu não tenho nenhum passarinho para dar água, moro com meus pais, eu vou trocar de emprego se eu não estiver satisfeito. Agora, se eu tenho a mesma idade, mas eu sou casado, tenho um filho, né? Eu vou ter um outro... Então, entender que as pessoas são diferentes, né? Que o que motiva um não é o que motiva o outro. Eu sou sempre um crítico a essas campanhas motivacionais que são todas iguais para todo mundo, porque não motiva. Não adianta você falar para mim, vou te dar um final de semana num resort sozinho, você não pode vender para ninguém, se eu sou casado e tenho filho. Exato. Né? Não vai me motivar em nada. Exatamente. Então, também é um papel do líder entender essas diferenças, né, por meio da comunicação, lógico que ele vai fazer isso. Né? Especialmente em equipes assim com nível de estruturação, de subdivisão, razoável. Porque o que acontece muitas vezes também, Fabiano, dentro de um time, é que o indivíduo está com 50 liderados diretos. Né? Aí também tem um pouco de ilusão da empresa, de entender que uma única pessoa vai liderar diretamente 50 e vai poder atender de uma maneira adequada individualmente os 50, os 60, às vezes mais do que isso. Então, assim, quando o indivíduo tem 50 pessoas na própria equipe, ele tem que ter pelo menos 5 pessoas para fazer uma liderança mais direta. Então, tem a parte prática que eu percebo também dentro das empresas, que esse enxugamento
né? Sim. E aí fala assim, você é o líder daquela turma toda lá, ó, tem 100 pessoas. E aí o indivíduo se vê numa condição que às vezes, e aí eu já fiz trabalhos, não vou trazer o nome de uma ou outra empresa aqui, quando o exemplo não é bom, mas o indivíduo falando assim, Marcelo, eu tenho 70 pessoas na minha equipe e eu não sei o nome de todos. Olha só, muito mais do que entender a motivação individual, este indivíduo e outros não sabem, não lembram o nome. Não. Tem que bater no ombro e falar, me fala seu nome de novo, de uma pessoa da própria equipe. Sim. Que dirá atender individualmente os interesses, as questões. Mas eu concordo integralmente com você. A gente, no mínimo, tem que entender as características distintas das pessoas, porque nós vamos conseguir melhores resultados individuais e em conjunto à medida que a gente respeita a individualidade, né? Porque nós dois e todos os seres humanos gostam de ser tratados de uma maneira única. Então, por que não tratar as pessoas da nossa equipe de maneira única? Isso que você falou, eu acho que assim, já tem uma hora que nós estamos falando, tá? Mas só para encerrar esse coisa. As empresas hierárquicas, né, com essa estrutura hierárquica, hoje a gente fala muito de você transformar essas empresas, né, deixá-las mais horizontais, mas as empresas hierárquicas, elas sempre foram baseadas no conceito de que você vai subdividindo a responsabilidade. Sim. E elas copiam uma estrutura muito antiga chamada Exército, sim, né, que só tem 3, 4 mil anos de aprendizado lá no Exército nesse sentido. E como que o Exército se organiza, né? A menor fração, a menor equipe dentro de um Exército é um pelotão. Sim. O pelotão tem um líder, que é um sargento, e ele tem um sublíder, que é o cabo, e tem 9 soldados. Certo. É o que você consegue dirigir. Sim, né? Perfeitamente. Aí, se você juntar vários pelotões, você vai ter uma companhia, várias companhias, você vai ter um batalhão e assim sucessivamente. Mas não dá para aquele líder, e ele ainda tem um sublíder. Exato. Ter mais do que 10 pessoas perfeitamente, porque é o que ele consegue conhecer, é o que ele consegue dizer, tá aqui, vem aqui, eu sei o que você é bom, o que você é ruim, o que eu posso te ajudar, no qual que você pode ser. Mais do que isso, e eu já tive a experiência de ser supervisor de vendas com uma equipe de 9 liderados, ser gerente de vendas com uma equipe formada por 9 supervisores e cada um com a sua equipe, diretor comercial com, né? Sim. E aí você vai tendo 300 pessoas, mas não, você tem, na verdade, pequenas equipezinhas de, né? E vendas muito, é normal ter esse tipo de estrutura. Marcelo, 1 hora falando. Sim. Que era o nosso... E nós não falamos de metade das coisas que a gente faz. Mas antes de encerrar, eu queria abrir para você, deixar à vontade para você falar um pouco né, do que você faz, do que você quer deixar de recado, e depois eu encerro aqui. Tá legal. Não, para mim dizer honestamente, Fabiano, foi um prazer. É muito bom a conversa, foi uma proposta desde um primeiro momento, quando você me convidou, a conversa. Isso me alegra enormemente, porque a gente fala de coisas que a gente gosta. Mais do que isso, a gente fala de coisas que a gente entende que pode ajudar outras pessoas. Então, que as pessoas se sintam ajudadas, né? É isso que você faz no seu trabalho, é isso que eu procuro fazer no meu, das mais diferentes formas, né? Então, nessa dedicação que a gente tem às empresas, nessa dedicação que a gente tem ao longo da vida a alunos, aos programas que a gente desenvolve, né? Seja de mentoria, seja de treinamento, seja de palestra. Então que a gente continue podendo humildemente ajudar as pessoas que se sentem ajudadas, né? Então a gente normalmente, claro, é natural que a gente queira alcançar cada vez mais pessoas, mas eu acho que mais importante do que isso é aquelas que a gente alcançar conseguir interferir positivamente, né? Sim. Porque às vezes a gente fica muito fortemente influenciado por essa questão dos milhões de seguidores, né? De se transformar numa celebridade reconhecida onde quer que ande, e a gente deixa de se preocupar com o serviço propriamente dito, com a ajuda que a gente pode fazer. Então, que a gente não perca esse sentimento de que agregar valor às pessoas, mesmo que seja uma única naquele ano, já vai ter valido a pena, né? Isso aí. Não, você falou... Eu nem vou contar o caso aqui, porque senão vai ficar mais 1 hora a gente conversando. Mas essa frase final que você falou, para mim, é muito importante, né? Eu tive um grande professor, foi meu orientador no mestrado, o Daniel Moreira, e o Daniel tinha uma frase que é o seguinte: se você aprendeu algo novo no dia, já valeu a pena o dia, porque você já vai dormir melhor que você acordou, né? Então, o dia já valeu a pena. E essa conversa, né? Espero que você que está assistindo aqui tenha valido a pena, porque eu aprendi um tanto de coisa aqui. Como eu disse, tem sido um grande aprendizado para mim esse bate-papo aqui, porque as pessoas
E pessoas diferentes, isso é que é legal. Eu acho que a grande... eu tenho um princípio aqui de trazer pessoas muito diferentes. De trazer o jovem, o estudante, o aluno, o professor, aquela pessoa, eu já trouxe aqui, né, pessoas mais velhas, mais experientes, de profissões diferentes, porque cada pessoa tem algo para nos ensinar. Né? Bom, o episódio inteiro do Marcelo estará no nosso YouTube, também no nosso Spotify. Os cortes estarão nas redes sociais, muitos cortes, vamos fazer bastante corte, muitas frases. E não deixe de nos seguir, nos acompanhar, porque o Somos Mais Que Um é exatamente isso. Cada vez que eu conheço uma pessoa nova, eu me torno mais do que um, eu aprendo com essa pessoa. Então, até o nosso próximo encontro.